Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui reunidos pelo coração com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Todas as quintas-feiras às 20 horas, alguém do CETRELV vai acolher você pelo YouTube com um fraterno abraço. Eu sou a Margarete, voluntária deste pontinho de luz, nosso posto de socorro espiritual no espaço governado por Jesus. Por favor, se desejar, seu remédio ou água pode, no decorrer do assunto, serem fluidificados pelos amigos espirituais. Raios de amor em forma de bênçãos cairão sobre eles, tudo pela sua melhora física e espiritual. E se puder, faça o seu evangelho no lar. Devo avisar que no CETRELV tudo se inicia com a retirada de senha, tá? De atendimento fraterno. São gratuitas, porém limitadas. Aos sábados a partir das 13 horas e também temos palestras e passes. Temos na casa cursos em diferentes dias e horários, semanais, quinzenais, online, presenciais, e temos também o de desenvolvimento mediúnico, inclusive que também ocorre no primeiro e terceiro domingo do mês, em parceria com Miami. Temos o NEP de São Paulo, que em setembro agora, daqui a pouquinho, né? Ocorre o primeiro encontro Sul e Sudeste. E temos também curso do livro O Consolador. Somos parceiros de instituições sociais, como a Árvore da Esperança e da GAAN, Grupo Assistencial Alvorada Nova. Na casa tem um doce cantinho, onde toda a renda é para o Grupo Alta de Souza, a nossa mentora dos kits de enxovais de bebês. E, se for do seu interesse, compareça na casa nas aulas de crochê. Agradecemos aos frequentadores que lá nos deixam tampinhas plásticas, lacres de alumínio, cupons fiscais sem o CPF, cestas básicas e peças para enxovais de bebês. E ainda os que pelo Pix nos ajudam a ajudar. Gratíssima por estes gestos de puro amor. E assim, hoje nós vamos a mais um estudo sobre um it do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, fique o mais confortável possível. Como diz Miramês, por João Nunes Maia, nesse livro aqui, ó, Saúde. Faça o relax necessário, soltando seu corpo, dando ordens mentais aos seus membros, cabeça, ombro, braço, perna. Cria uma aura de tranquilidade. Respire harmonia e amor. Se sentir à vontade, se sentirem à vontade, pode fechar seus olhos. Pensem em Jesus. Observe a sua respiração, o ar que entra, que sai. Inspire profundamente, expire muita gratidão e assim, mais relaxados, conectados, abram seus olhos e faremos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Nos livre de novos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos rogar eflúvios de luz e o acolhimento de todas nossas necessidades. Que a paz de todos nós, possa ser alcançada. Obrigada a Deus por esse instante, que meu mentor me ajude. Que Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, patrono espiritual do CETRELV, com suas legiões de companheiros nos assistam.
junto ao nosso saudoso e querido irmão Melo, que eles atuem em nossas mentes, em nossas células, sistemas e organismos. Sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à leitura de hoje. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu evangelho hoje é a tradução do José Herculano Pires, tá aqui, ó, tá? E hoje nós vamos abrir no capítulo 17, Sede Perfeitos, O Dever, Lázaro, Paris, 1863. Bom, essa parte está no momento das instruções dos Espíritos, na divisão que tem no Evangelho. E o Lázaro é o personagem bíblico, amigo de Jesus, que é conhecido na Bíblia por ser o homem que Jesus ressuscitou após 4 dias da sua morte. Ele era irmão de Marta, de Maria, vivia em Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém. Sua história é narrada no Evangelho de João, né? 11, do 1 ao 46, tá? Bom, para iniciarmos, o que você acha que significa sede perfeitos? Se você pegar o dicionário, seria ok, resumido, acabado, tudo certo, perfeitamente, né? Mas neste caso, o sede perfeitos, diz o Divino Mestre, aquele que nos mostrou nossa descendência divina, é o esforço permanente que praticamos para a nossa evolução. E o que temos feito para isso? Como temos agido? Jesus disse: para serdes filho do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus. E também disse: vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Pode pegar lá o Evangelho de João 10:34 e o 14:12. Tá lá isso, né? Já lemos e ouvimos essas frases muitas vezes, é ou não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tá certo? Quem disse isso? Paulo, lá em 1 Coríntios 10:23. O que acontece? Essas falas abordam a questão da liberdade cristã, a importância de fazer escolhas que não apenas são permitidas, mas que também trazem benefício e edificação. Paulo estava ensinando que, embora os cristãos sejam livres para fazer muitas coisas, eles devem exercitar o discernimento e escolher ações que estejam em conformidade com os princípios cristãos e que promovam o bem-estar espiritual deles e dos outros. Se vocês pegarem a questão 115 do Livro dos Espíritos, desse aqui, no meu caso aqui, é a tradução do Salvador Gentili. Esta obra é basilar na doutrina espírita. Deus, você vai encontrar na questão 115, que Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes, quer dizer, sem ciência. Dá uma lidinha na questão 115 do Livro dos Espíritos. O nosso destino é a perfeição, por meio do conhecimento produzido por essa doutrina espírita, que é a doutrina consoladora, né? À medida que nos aperfeiçoamos, temos muitas encarnações, né? A realizar. Então, vamos nos aperfeiçoando em cada uma delas. Depende de cada um de nós, claro. Vamos melhorar a nossa condição evolutiva. Se você ler o livro Obreiros da Vida Eterna, esse aqui, ó, o capítulo 4, A Casa Transitória, você vai encontrar um texto nele que fala assim, que o músico,
O músico exímio poderá ser aprendiz da química, né? Destacando-se nisso mais tarde, como se verifica na arte dos sons. Então, a cada encarnação são coisas novas que vamos aprendendo e desenvolvendo, mas a realização ocorrerá com o tempo, esforço e boa vontade. O próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Inclusive aqui nesse mesmo livro, nesse capítulo no 4, temos uma senhora chamada Irmã Zenóbia. É aqui cita que cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico e incontestável, pois a obra divina é infinita. Então, como estamos caminhando? Estamos nos melhorando? Estamos nos caminhando no sentido de ser perfeito? Onde será que começa o dever? Onde o dever acaba? Qual é a reforma íntima que cada um de nós tem o dever de realizar? Eu vou ler o texto, né, do dever, o dever, do capítulo 17, item 7, tá? E juntos nós vamos ver qual é o verdadeiro sentido do dever. Se você for no dicionário, você vai estar obrigado a isso, obrigado àquilo, né? Mas vamos ver em que sentido fala nessa lição. O dever. O dever é a obrigação moral para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, este guardião da probidade interior, e adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente imponente diante dos sofismas da paixão, né? O que quer dizer sofisma, né? Ele se apresenta verdadeiros, mas engana. Então, é frequentemente imponente diante dos sofismas da paixão. Parece, mas não é um amor, é uma paixão, algo passageiro. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transporte em relação a vós mesmos. Tá certo? Então, só com esse texto aqui dá pra gente perceber muito o que é que Jesus quer de nós. Mas o que nos obriga ao cumprimento do dever? São impostos pelas leis e costumes sociais. Será que é desse dever que Jesus está falando? Que Lázaro veio trazer essa lição? O dever é obrigação moral. Inclusive, está lá anotado de novo no livro 600, na questão 621, no livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na consciência. E nesse mesmo livro, na questão 780, cita que o seu progresso intelectual é consequência do seu processo moral, pois faz com que compreendemos mais o bem e o mal. Bom, aí eu te pergunto, você ainda consegue ser indiferente com o seu próximo? Ou você percebe que isso te incomoda? Há ainda essa necessidade em seu coração? Não conheço, eu não quero saber.
Ou você sente compaixão? Você não pode abrir o vidro do seu carro, tá? Mas será que você emana uma oração para aquela pessoa, para aquele pedinte? Né? Não é mais indiferente para nós essas situações que nós encontramos no dia a dia. Não podemos salvar o mundo, mas um ou outro sempre podemos ajudar. Uma vez até, o Chico foi muito elogiado, ele estava passando assim na rua, e aí ele delicadamente respondeu: não, meu amigo, eu não sou mais que um verme. Bom, vocês conhecem o Emmanuel, né? O mentor do Chico chegou na orelhinha dele e falou: Chico, não insulte o verme. Ele está em suas condições plenamente fiel às leis divinas e cumpre seus deveres. E nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio que o verme não tem. Não podemos nos esquecer, e não estamos nos referindo aos deveres com as profissões, né? Porque os deveres com as profissões, isso são nos impostos a nós, pelas leis e pelos costumes sociais. Afinal de contas, fizemos um contrato, vamos trabalhar. Então, a nossa profissão é o nosso ganha-pão, né? Então, seja nos atos mais simples da vida como nos mais elevados, temos deveres com todas as criaturas. Temos compaixão, podemos orientar, podemos dar um sorriso, podemos falar uma palavra de conforto, não é verdade? Então, pessoal, por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Sempre somos mais atraídos pelos interesses e desejos e nos esquecemos dos deveres. A todos vocês acham que cabem deveres? E para nós também cabem? Ou para nós só se sentimos no direito de ter direitos? Bom, e na ordem dos sentimentos, o dever chega a ser difícil de cumprir, porque está entregue ao seu livre-arbítrio. E sabemos como somos, sofremos com as seduções do coração, né? E onde está a orientação para o cumprimento, para o seu cumprimento do dever? Sempre está na nossa própria consciência. Se você ler de novo o Livro dos Espíritos, na questão 877, espera um pouquinho, na parte das leis morais, onde aborda a necessidade do homem viver em sociedade e as obrigações, né, particulares que daí decorrem, está tudo aqui, certo? Explica nesse item que a vida social impõe deveres recíprocos e que a primeira obrigação é respeitar os direitos alheios. Essa reciprocidade de direitos e deveres visa o equilíbrio da harmonia social. E por que, gente? Que a primeira de todas é respeitar o direito dos seus semelhantes. Porque quando você respeita o direito do seu semelhante, você está pensando nele com compaixão, né? Se você pegar no Livro dos Espíritos a questão 614, lá diz que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, tá? Então, onde você acha que o dever começa e onde você acha que o dever termina? Bom, ele começa quando ameaça a felicidade do seu próximo. Quando você começa a desejar o que o outro tem, ter inveja, ter ciúmes, né? Se você pegar no Livro dos Espíritos, na questão 878, diz que os direitos naturais são os mesmos para todos. Que Deus não fez
um de um limo mais puro que outros. Todos somos feitos na mesma origem. E esses direitos são eternos, os direitos divinos, porque é diferente dos direitos que o homem estabeleceu, pois esses perecem com das instituições. Veja, a lei hoje é uma, amanhã já é outra, não é? Não é diferente das leis divinas, não é diferente das leis do amor de Jesus. Isso faz-nos pensar ou não? Né? Leia uma das frases finais deste texto. Olha só que lindo. O dever nasce da razão, como o filho nasce da mãe. Devemos amar o dever, pois ele nos preserva dos males da vida. Toda humanidade não pode subtrair-se dos seus deveres. Ele, o dever, transmite à nossa alma o vigor para o nosso desenvolvimento. E também, se você puder pegar o livro que nós temos lá na casa, um curso presencial, mas você pode assistir online. Esse livro aqui, ó. Se você puder, pegue esse livro, o item 223, que é Sentimento e Dever. Lá nós temos o curso presencial e o curso online. Você pode acessar o link e estudar pela internet. Nas questões 185 até o 96 deste livro, há várias dicas sobre o nosso dever. É muitíssimo interessante, tá? Ó, para começo de conversa, na questão 185, fala assim: quais as características de uma boa ação? O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírita cristão? Olha só que interessante. Se você puder, há várias dicas nesse item sobre deveres, tá bom? Dá uma lidinha, tá bom? E como você acha que poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida? Nós, como os discípulos de Jesus, devemos considerar se estamos satisfeitos com o que damos, recebemos, na mesma qualidade, intensidade e modalidade. Pensa nisso, ok? Se você também puder, assista um filme que chama O Gênio e o Louco. Lá tem o Mel Gibson, que ele faz o papel do professor James, né? E que assumiu um projeto para compilar diz que é um desafio literário maior do mundo, né? Que foi a criação de um dicionário. E ele lá conhece o Dr. William, que é o San Champin. E tem um momento do filme que fala umas frases que eu até anotei, que tem muito a ver com o título Dever que nós estamos estudando aqui. Espera um pouquinho. Olha só. Tem trabalho que só termina com você iniciando em seu coração. Se sua vida for diligente, com esforço constante e sério, mesmo que com labuta e dor, você não vai obedecer seus tolos pormenores. Frase que pode ser entendida, é claro, como uma crítica a alguém que está dando atenção excessiva a detalhes insignificantes, perdendo o foco no geral ou no que é realmente importante. Então veja bem, nós acabamos de ler. O acaso não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo de Jesus. Temos o dever moral, temos que ir atrás do conhecimento, alimentar as asas do moral e do conhecimento, sabe? Temos que verificar se estamos nos melhorando em nossa vida.
Meu lindinho, minha lindinha, você é um verdadeiro discípulo sincero de Jesus? Esta é a sua melhor versão. Aproveite. O Marco Maiuri, lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, fala uma frase que eu amo de paixão. Por detrás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Seja qual o momento que você está passando, acredite, bom ou ruim, este momento vai passar. Cumpra seu dever que você não vai se arrepender, tá bom? Nós estamos chegando ao final, mas antes de terminar, eu preciso contar uma historinha do Chico, de novo do livro Lindos Casos, que Ramiro Grama compilou, né, escreveu para ele. E eu vou contar uma historinha que aconteceu lá em 1931, né? Minha mãe não havia nem nascido ainda. Naquela época era muito comum, só naquela época, tá, gente? Falar assim pra alguém, vá pro inferno. Ai, que coisa horrorosa, né? Hoje em dia não se fala mais essas coisas, né? Nós evoluímos, afinal era 1931, né? Naquela época se constituía uma grave ofensa. Era quase um dever quando alguém fazia alguma coisa assim que a gente não gostasse, que a gente não aprovava, mandar alguém ir para o inferno, né? E um belo dia, um dos missionários católicos que visitava lá a cidade de Pedro Leopoldo, né? Que tinha um zelo enorme, que defendia muito a igreja, principalmente a igreja romana, falou lá no púlpito que o Chico era um médium na cidade, que estava lá efervescendo, né, em conhecimento, e que devia ir para o inferno. Menino, mas o Chico ficou tão chateado, porque o Chico frequentava aquela igreja desde a infância e ficou muito chocado quando soube de uma coisa dessa. E ele estava assim arrasado, né? E aí quando ele se reuniu lá no grupo dele e tal, para fazer evangelho, tudo como a Casa Espírita faz, a mãezinha dele apareceu para ele assim muito bondosa e percebeu, né, qual era o motivo da aflição dele. E falou, mas meu filho, o que foi, querido, né? Aí ele falou, mamãe, estou muito triste. A senhora não acredita. O padre me xingou, falou muito, não vou nem repetir para a senhora o que ele me disse. Chico, o que tem? Ele te mandou para o inferno, não foi? Claro, ela sabia, né? Cada pessoa, meu filho, fala daquilo que tem ou daquilo que sabe. Mas mamãe, a senhora imagine ele me falar uma coisa dessa, me mandar para o inferno. O espírito de Dona Maria, né, que era a mãe do Chico, que estava desencarnada, na época ele estava encarnado, claro, sorriu e disse, Chico, ele mandou você para o inferno, mas você não vai, fique na terra mesmo. Então, ante o bom humor daquelas palavras, ele compreendeu que não devia, não convinha dar ouvido às condenações descabidas. E aí continuou com o dever do seu trabalho. Tadinho do Chico, né? Até ele um dia enfrentou algumas angústias. Nós homens somos assim, juiz e escravo em nossa própria causa. Você pode ver, isso também está escrito aqui, ó, quase no penúltimo, antepenúltimo dos parágrafos, né? Então, cumpra o seu dever, ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Bom, eu espero de verdade que o nosso estudo do Evangelho nos faça refletir sobre as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos.
Isso também está aqui, nesse lindo texto do Evangelho que acabamos de ler, certo? Com um chamado à busca contínua pela evolução e aperfeiçoamento moral, visando aproximar-se da perfeição relativa, que é o objetivo da nossa jornada humana. Pois, como diria o Chico, aos outros eu dou o direito de ser como são, mas a mim eu dou o dever de ser cada vez melhor. Tá certo? Então fica aí a dica, eu vou terminar, e antes de terminar eu vou ler um pequeno trecho do poema do livro da Alta de Souza, esse livrinho aqui, nossa mentora do grupo de enxovais de bebês, do livro Cânticos do Horto, do Milton Mikio Ohata, irmão do nosso querido Minão. Eu vou ler o da página 46, tá? Dever cristão. Carentes seguem ao esmo pelas ruas. Solitários escondem verdades nuas. São irmãos em provas e expiações. Se possível, vamos ajudá-los, pois se trata de um dever cristão. Então agora vamos concluir e solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das nossas águas, aquela que cada um colocou com a sua intenção. Vamos pedir aos benfeitores que derramem sobre nossas águas, sobre os males que afligem toda a humanidade, paz, né? Que o orvalho do plano divino, magnetizando tudo isso com raios de amor, em formas de bênçãos, derrame fluidos curativos, calmantes, energizantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Olha essa música, que ao beber dessa água, em nome de Jesus, você receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Abençoa, Jesus, o nosso lar, aqueles ainda que estão em provas e expiações educativas. Abençoa as casas de caridade. Abençoa, Jesus, o querido CETRELV, seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, voluntários e estudantes. Abençoa as crianças desamparadas, solitárias, os órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados. Abençoa, Jesus, quem está acamado em algum tipo de tratamento, seja quimioterapia, radioterapia, ou em recuperação de cirurgia física ou espiritual, os olhos das pessoas que sofreram cirurgias, pessoas que estão esperando um diagnóstico, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes acerte no que for que está acontecendo com a pessoa. Jesus, abençoa e dê apoio e força aos orfanatos, ao GAAN, Árvore da Esperança. Jesus, abençoa o nosso planeta e todo dirigente de nações para que cultivem a paz. E, finalmente, por nós, Jesus, nos abençoa com saúde, com paz e nos coloque nas palmas de suas mãos. Meu lindinho, minha lindinha, esta é a sua melhor versão. Aproveite, por favor. Assim, eu agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E que para este conteúdo referente ao dever chegue ao maior número
número de corações, por favor, dê um joinha. E assim, continuem a se cuidar. Até breve, se Deus nos permitir. Uma saudação franciscana de paz e de bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E eu termino com essa música maravilhosa. Fica com Deus, tá bom? Até a próxima.